Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante que é profissionalismo relacional. E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a Cíndia Bressan, é Bressan que Cíndia fala? Bressan, isso. Cíndia Bressan, tudo bom, Cíndia? Tudo ótima. Muito grata pelo convite, uma grande satisfação estar aqui com todos. A Cíndia que é mestre em psicologia organizacional e do trabalho, né? Isso E mesmo. me explica então o que é esse tema. Olha, ao longo dos meus mais de 24 anos dentro da psicologia, né, e também de estudos muito na área organizacional, profissionalismo relacional é quando o indivíduo entende que dentro das empresas as relações podem ser estritamente profissionais, sem necessariamente ir para o lado pessoal. Isso significa que dentro de escolas, empresas, cooperativas e vários outros condomínios e vários outros ambientes, eu tenho que conviver com pessoas diferentes, respeitar, trabalhar em prol de objetivos comuns, né? E ser educado. Mas isso não significa que eu precise levar para minha casa ou frequentar a casa das outras pessoas. Às vezes a nossa cultura, Débora, mistura um pouco as coisas e Isso. causa situações, especialmente no trabalho, que é meu principal centro de pesquisa e atuação, meio constrangedoras e desnecessárias, é claro. E quais são os principais componentes do profissionalismo relacional que você considera essencial para o sucesso do ambiente de trabalho? Olha, a primeira coisa é justamente ser profissional, entender que as relações ali estão voltadas para um contrato de trabalho, para um conjunto de atribuições, para uma meta. Isso não significa que a gente não pode ter um bom clima, um bem-estar, mas que o foco é esse. Uma outra questão importantíssima é você entender que a sua vida pessoal pode não estar diretamente relacionada às suas relações profissionais, que elas podem caminhar de forma independente. Equilíbrio emocional, entender que às vezes a pessoa está divergindo ou não está lhe convidando, não é uma coisa contra a sua pessoa, mas sim em relação a outros fatores. Não levar para o coração, Débora. A gente fala desse jeito. Às vezes a pessoa acordou assim meio mal-humorada, né? E chega e fala, não pega isso aí não. Aí você já, ai meu Deus, ela não gosta de mim. Não é isso, né? Cada um tem o seu jeito, é isso? Exato, Débora. É entender que às vezes a pessoa passa, você cumprimenta, bom dia. E ela não te dá um bom dia, ou só balança a cabeça, e você, nossa, ela tá brava comigo. Ai, o que será que o fulano falou de mim pra ela? Ai, foi porque eu falei aquilo naquela reunião. Entender que não é necessário julgar as pessoas tão prontamente. O que eu recomendo? Se a pessoa falou de uma forma ríspida, como você comentou do não, ou não te deu um bom dia, alguma coisa, não leva para o coração, espera um tempo, num outro momento, esteja junto com essa pessoa e converse com ela. Resolvido. Isso. E não, você levou para o coração e ficou se amargurando, horas pensando naquilo e criando mil hipóteses que nem eram verdade. Desperdício de energia. E a gente não está podendo desperdiçar energia no Não. mundo hoje não, viu? E qual que é a importância disso para a dinâmica de uma equipe saudável? Olha, é importantíssimo para que as pessoas entendam que uma equipe nem sempre você escolhe, mesmo que você seja o gestor, nem sempre você escolhe todos da sua equipe. E que a ideia de ter empatia é uma coisa que eu trabalho. Eu não necessariamente preciso gostar de você pessoalmente para eu lhe respeitar, trabalhar bem, saber que eu preciso trabalhar junto com você em prol de um objetivo maior, mas que as coisas podem ser tranquilas do tipo. Vamos fazer esse projeto, podemos até ficar mais tarde fazendo o projeto, eu dependo de você, eu te ligo, a gente pode sorrir, se divertir, mas isso não significa que nos tornamos melhores amigas. Pode acontecer? Claro que pode. Nada contra que você tenha ótimos amigos que você leva para a vida no seu ambiente de trabalho. Mas a questão é tirar essa obrigatoriedade disso acontecer. E qual que é a importância de manter um relacionamento respeitoso no ambiente de trabalho? Ai, que pergunta incrível, adorei. Ela é fundamental. É fundamental, né? Você respeitar o espaço do outro, é isso? Respeitar o espaço, o momento, a competência, a expertise, né? Então é um conjunto de respeito que você tem que ter em relação às pessoas, especialmente no ambiente de trabalho. Porque as pessoas estão ali porque elas escolheram trabalhar naquele cargo, naquele lugar, que eu brinco, né? Principalmente com os meus alunos de graduação, onde eu estou há mais de 22 anos. Ninguém é árvore.
Então, se você não está satisfeito com aquele lugar por conta do seu gestor, do salário, do ambiente, do trabalho, sei lá, de alguma coisa, você não é obrigado a ficar ali. Agora, se você ficou, aí sim você tem que se comprometer a ter respeito, cumprir as regras e metas da empresa e dar o seu melhor. E você não está fazendo isso só para a empresa não, Débora. Você está fazendo por seu bem-estar, para o seu nome profissional, para a sua vida. É o seu nome, né? Você está vestindo uma camisa, né? Exato. E você vai ser reconhecido. Uma hora eu estou trabalhando aqui com a Débora e eu não estou me comportando bem porque meu chefe às vezes não é bom e etc. Mas a Débora está de olho em mim. Débora vai lá para outra empresa. Daqui a muitos anos eu vou participar de uma seleção e a Débora está lá. O que será que a Débora vai falar de mim dentro da outra empresa, já que talvez eu não tenha me comportado bem com ela no passado, ainda que não diretamente. Então a gente precisa tomar cuidado nas nossas relações, especialmente no trabalho, e saber separar, né? O que é vida pessoal, o que é vida profissional, evitar angústias e ansiedades de levar para o coração coisas que podem ser trabalhadas num bom diálogo e numa boa conversa. Mas como que a gente desenvolve essa confiança entre colegas de trabalho sem virar amigo? Olha, você sabe que essa é uma pergunta que eu ouço sempre e que é quase aquela pergunta de $1 milhão, né? A confiança, como você trouxe mesmo, ela é baseada em empatia. Isso não significa que eu sou amigo. Empatia de outra ordem é de me colocar ao lado da pessoa, oferecendo ela um acolhimento, uma ajuda, tentando ver o mundo do ângulo que ela vê e também não sendo causador das angústias dessa pessoa. Porque empatia é um processo. Uma outra coisa que nós já falamos aqui, respeito. Então, quando eu sou genuíno, inclusive sendo genuíno nas minhas emoções, eu posso virar para você no trabalho, na vida pessoal também, mas o nosso foco aqui, e falar assim: Débora, eu fiquei muito decepcionada com o que você me disse ontem. Ou Débora, eu realmente fiquei com muita raiva daquilo que aconteceu entre nós ontem, mas eu pensei melhor e resolvi que a gente pode conversar e pensar num bom termo para que isso não aconteça de novo. Sem alterar o tom, né? Porque às Exato. vezes a gente é muito responsivo na hora, né? De querer responder, de querer entrar na defensiva, é isso? Exatamente. Às vezes a gente é muito reativo. É reativo, Bateu, isso. levou. Aham. Né? Eu não vou para casa engolindo isso. E uma das melhores coisas que existe quando você tiver algum conflito, alguma divergência no trabalho, é não responder na hora. Eu sempre falo, no mínimo você pode, Tomar uma água e respirar. tomar um gole d'água, respirar 30 segundos, 10 segundos, ir ao banheiro e de preferência que você durma e acorde e possa no outro dia ter uma conversa respeitosa, educada, franca, autêntica e focada em objetivos e resultados com a pessoa. São essas as variáveis mais importantes. Isso vale para qualquer relacionamento também, né? Não Vale. só em relacionamento de trabalho, né? Pra gente respirar e depois chegar e conversar, falar, olha, não gostei, né? Não achei legal aquela situação e manter um bom relacionamento, um bom ambiente, não é? Com certeza, Débora. Cada vez mais eu tenho lido, tem até um livro, né, que chama Conversas Difíceis. E eu tenho visto que quanto mais você é capaz de desenvolver conversas desafiadoras, às vezes até sobre temas sutis e assim, constrangedores, mas que você enfrenta com educação, que você enfrenta com empatia, que você enfrenta com respeito e não alterando as suas emoções, você vai ter relacionamentos muito mais saudáveis, confiáveis e com certeza de futuro, ainda que só no mundo profissional. E tá tudo certo Tá também. tudo certo, né? Qual que é a importância de valorizar o trabalho do seu colega, do colega de trabalho? Olha, tão importante quanto valorizar o seu. Porque provavelmente é o trabalho dele junto com o seu que vai fazer as coisas acontecerem, os resultados chegarem, as metas. Senão vocês não estariam trabalhando junto. A maioria das equipes, Débora, precisa de um trabalho interrelacionado. O meu depende do seu, que depende do dela, do dele, para que a gente alcance aquele resultado. E essa é uma coisa importante também. Olha, quando a gente fala em profissionalismo, eu estou falando que eu não vou ficar restrito a fazer só o meu trabalho. Eu vou cuidar do todo, ter uma visão holística, sistêmica. Se você está tendo dificuldade, eu já meio que concluí o meu está tranquilo, eu posso te ajudar? Por que não? E eu não preciso ser best friend da Débora para fazer isso. Eu sou uma boa colega de trabalho.
né? E isso não é demérito. Ser colega de trabalho não é demérito. Significa que eu tenho responsabilidade de te apoiar para que aqueles resultados e aquela situação da empresa se configure da melhor forma. Afinal, eu escolhi trabalhar lá, né? E assim eu estou mostrando empatia, né? Com certeza. Um cuidado com o outro, uma atenção, né? E quando eu tiver que te falar um não, eu também vou te falar um não. Ó, não posso te ajudar agora. Mas é um não baseado numa assertividade, né? Que não tem a ver com o nível de acerto, hein, gente? É com SS. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um posicionamento com uma análise imparcial da situação e eu digo sim ou não de uma maneira respeitosa, mas firme. Eu não posso te ajudar. Ok. E tá tudo certo. Tá tudo E certo. se eu puder, eu vou dizer, claro, vou te ajudar. E tá tudo certo também. Agora, o outro também tem que saber não levar pro coração, É isso né? que eu ia falar. Aí também tem que ter um certo nível de maturidade do outro, né? É. Débora, eu tenho trabalhado muito nas empresas, né? Quem quiser saber mais sobre isso, depois vou deixar meus contatos também. Sobre, especialmente no Instituto Bressan, a gente vem trabalhando muito a ideia de que parece que as pessoas são contratadas como adultos para as empresas, mas se comportam como se estivessem na quinta série. Tipo, a quinta série saiu da pessoa, mas a pessoa não saiu dela, sei lá. Que a gente vê em muitos lugares, não só nas empresas, né? Muitos lugares isso. Olha, o pressuposto é que a organização contrata adultos e trabalha com adultos. Então, se você não sabe lidar com algumas coisas que são mais duras, ainda que sempre empáticas, respeitosas e tudo, mas que são mais duras, conversas difíceis, pressão de meta, porque o mercado muda e o mercado pressiona, talvez você deva procurar uma ajuda, uma terapia, alguma coisa assim, para ser bem-vindo e bem-sucedido na vida adulta, que tem outros requisitos. Qual é a relação entre ética e profissionalismo relacional? Total. Eu não sou um profissional verdadeiramente ético se eu não exerço o meu profissionalismo. Eu gosto muito de uma frase do Cortella, né, que teve até conosco esses dias aqui, e ele fala que ética, de uma maneira bem simples, né, é quando você consegue explicar passo a passo como chegou a um resultado extraordinário. E você não chega a um resultado extraordinário de uma maneira ética sem ser profissional, sem estar rodeado de pessoas profissionais, adultas, que conversas difíceis, metas desafiadoras e um ambiente saudável de trabalho. É isso aí. O profissionalismo relacional, ele pode melhorar a cultura da empresa? Com certeza. Primeiro, por isso, né, na verdade, ele precisa primeiro ser praticado pela autogestão. Não adianta se o presidente, o CEO, os gerentes, os diretores não praticam isso, praticam um ambiente mais de política, de diplomacia, de relações estritamente sociais ou privilegiam as relações sociais e não profissionais, depois não tem como cobrar isso, né, dos seus colaboradores. Então, o exemplo é top-down, e exemplo é o que arrasta, e com certeza eu vou ter uma cultura muito mais profissional, muito mais agradável, um clima muito mais harmonioso, e isso vai refletir na saúde e bem-estar do trabalhador, bem como nos resultados e metas e na própria imagem e marca da empresa no mercado. Cíntia, quais são os principais desafios que você enfrenta no campo do profissionalismo relacional? Primeiro, um desconhecimento, né? Poucas pessoas já ouviram falar sobre esse termo. É até uma ótima oportunidade. Eu quero agradecer de estar aqui para a gente trabalhá-lo um pouco mais. Segundo, as pessoas entenderem que isso não quer dizer que eu não posso ser amigo, que o outro não gosta de mim. Não levar para o lado pessoal do coração, sair da quinta série, amadurecer. E o terceiro é que elas consigam praticar isso. É claro, a gente às vezes não consegue praticar isso 100% do tempo no trabalho. Mas que a gente consiga praticar mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje, já está valendo. E me fala uma coisa, eu pratico isso, mas meu colega de trabalho não pratica. Certo. Como que eu vou conseguir ter um bom relacionamento ali na empresa? Conversas autênticas, sinceras, que eu possa falar para ele, olha, eu penso dessa forma, isso não tem a ver com a nossa relação, tem a ver com a forma como eu entendo o mundo, o trabalho. Conversas sinceras, não deixando, né, e essa é uma frase de Buda, que a tempestade do outro tira a sua paz. Então, assim, se ele não está tendo essa maturidade ainda, não é por isso que eu vou também voltar para a quinta série e começar a ter comportamentos que não são de adultos, vamos dizer assim. E uma outra coisa é talvez
se vocês compartilham um ambiente de trabalho com uma terceira pessoa que pode intermediar essas relações de uma maneira saudável, não se sinta sobrecarregada, nem tenha a obrigação de fazer isso, você pode, de repente, envolver essa terceira pessoa para estar ajudando a melhorar essas relações e estar trabalhando isso melhor. E isso é até para lidar com fofoca na empresa, isso é bom, né? Nossa, gente, fofoca é antiprofissionalismo, totalmente. Eu costumo dizer que um gestor, quando se depara com um ambiente de muita fofoca, e às vezes eu sou chamada, né, ou outras pessoas do Instituto também são chamadas para treinamentos, rodas de conversa sobre isso, eu dou 3 conselhos para fofoca. Primeiro, chegou para mim, Débora, falando de você, eu falo só um minutinho que eu vou chamar a Débora, que é importante que ela ouça. Quando eu falo isso, a pessoa já assusta. Já para. Fofoca Ela fala, acaba não. Eu falei assim, não, então peraí. Você tem certeza que você vai me dizer uma coisa sobre a Débora e a Débora não pode ouvir? Como assim? Se eu for obrigada a ouvir por algum motivo e ela falar, olha, depois você pode até compartilhar com ela, aí beleza. Né? A segunda coisa importante é, quando eu ouvir isso, eu não repassar antes de checar os dados. E a primeira pessoa que eu tenho que checar os dados é com a Débora. Né? Então eu não repasso nada. Se eu não repassar nada, já ajuda demais. E a terceira coisa que eu sempre recomendo para fofoca é, depois de ouvir a pessoa, se você tiver que ouvir, né? É perguntar o que você quer que eu faça com essa informação. Porque Adorei. às vezes a pessoa só quer desabafar. É. Às vezes ela só quer falar. E muitos gestores, especialmente, ou até colegas de trabalho, quando o outro desabafa, toma aquilo como responsabilidade dele, de ajudar, de resolver. E às vezes nem é isso que a pessoa que trouxe a fofoca quis. Só quis falar mesmo, só pôr pra fora, né? Eu uso essas 3 ações que têm surtido muito resultado para melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as relações e minimizar a fofoca. Nós estávamos falando antes de uma situação, né? Por exemplo, eu vou dar uma festa e aí eu trabalho numa empresa tem muito tempo. E aí eu convido ou não convido? Tem uma pessoa que é mais chegada a mim e as outras não são. Como é que eu resolvo isso? Você sabe, Débora, que foi assim que eu comecei a estudar profissionalismo relacional. Como consultora, eu estou em várias empresas e uma delas estou há muito tempo. Chegou uma noiva para mim um dia e falou, Cíndia, me ajuda. Eu falei, o que foi, fulana? Olha, é o seguinte, eu vou casar e vou fazer uma festa, mas é uma festa que o buffet saiu caro, eu não tenho como chamar todo mundo. No meu ambiente de trabalho, comigo são 6 pessoas. Das 5, eu tenho proximidade com 2, que eu gostaria muito de chamar. Mas as outras 3 não. Porque aí eu teria que chamar os cônjuges e etc. E ficaria muito caro. O que eu faço? Porque se eu chamar só as 2, eu tenho certeza que as outras 3 vão ficar bravas comigo, vão virar a cara. Mas, se eu não chamar as 2, poxa, eu estou com elas há tantos anos, elas frequentam minha casa, como é que eu não vou chamar? E eu estou nesse dilema. Né? Então foi a partir daí que eu comecei a entender e estudar. Gente, que angústia essa noiva, com tanta coisa na cabeça, estava passando por conta de algo que deveria e é. Em outras culturas, como na cultura europeia, na cultura americana, é muito tranquilo isso. É isso que eu ia te perguntar, é cultural? É cultural do Brasil, porque em outras culturas é muito tranquilo. E eu vejo assim que alguns grandes centros do Brasil isso também já está mudando, né? E ela estava nessa angústia sobre quem que ela ia chamar, mesmo querendo chamar com medo de que os outros iam falar dela, pensar e se comportar com ela. Eu acho que a gente não devia ter esse tipo de preocupação no trabalho, né? Porque não tem nada a ver com o trabalho em si, inclusive. Se fosse uma coisa do trabalho, tudo bem, uma confraternização do trabalho, né? Aí sim, todo mundo aí tem que outra estar incluído. História, mas é a vida pessoal dela, né? É a vida pessoal dela. Então eu acho que o profissionalismo relacional, ele traz mais maturidade para as relações e acaba trazendo mais foco também. E as pessoas não têm que passar por situações assim tão constrangedoras e desagradáveis como esse tipo que eu contei dessa noiva. E como lidar com a pressão no trabalho e ainda manter um bom nível de relacionamento profissional? Pois é, a pressão, gente, é da nossa vida. Para quem tem alguma dificuldade com pressão ou ainda acha assim, ela vai acabar um dia, eu estou esperando ela acabar para eu ser feliz, eu vou recomendar um livro que chama Antifrágil. Porque o mundo VUCA, BANI, é um mundo muito ansioso, muito acelerado, muito disruptivo, incompreensível, enfim, Bitcoin, metaverso, multiverso. E muda muito, né? Muito Inteligência rápido. artificial muda muito rápido. Esse mundo, gente, ele vai ser repleto de desafios. Então, a minha recomendação para as pessoas lidarem com estresse é entender que a pressão
não precisa se transformar num estresse se você souber lidar com ela. E você vai ter que lidar com pressão no mundo, na vida e no trabalho, é claro, diariamente. Minha sugestão, acorda, faz seu devocional, né, faz sua oração, pede um bom dia, sai com espírito animado e otimista de casa e pensa, qual é o principal desafio, problema, situação que eu preciso resolver hoje, um dia de cada vez. Muito do que traz pressão para as pessoas no sentido de se tornar um estresse é que elas acham que tem que resolver todos os problemas e surgem novas exceções e problemas todo dia, naquele dia. E não é assim, gente. Eu posso dividir aquilo ali e ir trabalhando ao longo do tempo. É até bíblico, né? Viva cada dia o seu mal, né? Exato, perfeito. Então, resolvendo um problema de cada vez. E como o líder pode promover o profissionalismo relacional em sua equipe? Eu tenho uma empresa, eu sou um líder e eu quero implantar isso na minha empresa. Como que eu posso fazer? Primeira coisa, você entender o que é o tema, né? Você, líder, começar a praticar, desenvolver isso com seus superiores e etc. Segundo, você pode criar workshops, treinamentos com as suas equipes. Nós fazemos muito esse trabalho de workshops e treinamentos para trabalhar o que é o conceito e criar práticas e discutir práticas do dia a dia que contribuem ou não para esse profissionalismo relacional. A gente faz muito isso, né? Outra coisa, palestras, workshops, ser aquele líder presente, que quando perceber uma situação que não está sendo muito profissional nesse sentido que estamos falando aqui... Isso, eu ia te perguntar. Antes de fazer os workshops e tudo, eu já percebi uma situação ali. Como que eu posso intervir de forma profissional também, Sim, né? Não trazer para o pessoal ali. Sim, chamar as pessoas para conversar. Hoje as empresas estão investindo bastante até em feedbacks estruturados, e o feedback é uma conversa às vezes desafiadora, difícil, mas que ajuda muito a desenvolver o profissional. Então, eu enquanto líder, percebi uma ação que não está de acordo com isso, chamo as duas pessoas ou mais envolvidas na situação, converse individualmente com cada uma e depois eu proponho no grupo uma situação e como a gente pode melhorar aquela situação. Eu tenho que ser um líder participativo, presente. Eu não posso ser aquela pessoa que ignora certas situações ou que delarga para outros resolverem. É meu papel de líder lidar com essas situações da melhor maneira. E como que o profissionalismo relacional influencia a imagem da empresa, tanto internamente quanto externamente? Totalmente, porque hoje é um dos critérios, dos talentos, né, das pessoas boas, escolherem também a empresa na qual eles querem trabalhar. E eles escolhem muito pela cultura dessa empresa, pelos seus valores, pela sua estratégia, por como ela se apresenta no mercado. Então, se eu comento contigo que eu trabalho numa empresa onde as pessoas são respeitadas, as conversas são profissionais, a gente bate as metas, mas o ambiente é leve, saudável, a gente tem planos de crescimento e desenvolvimento, a Débora vai falar assim para mim, nossa, posso mandar meu currículo? Então, quando você quer a melhor pessoa para fazer a boa marca de uma empresa, é de fato, ou na verdade são de fato seus colaboradores. E existem, Débora, inclusive várias plataformas digitais onde os colaboradores comentam como é a vida, como ela é dentro das empresas. Glassdoor, várias outras. Até mesmo no LinkedIn. Então a empresa tem que ficar atenta ao que se comenta sobre ela pelos seus colaboradores, não só nas pesquisas internas de clima ou outros tipos de pesquisa, mas também no que aparece na mídia. É isso que faz a marca de uma empresa. Então você acha que a transformação digital e o trabalho remoto influenciaram bastante nesse profissionalismo relacional? Pois é, a gente está vivendo um momento desafiador, porque houve uma época em que o trabalho remoto era uma necessidade por conta da Covid. Agora, as pessoas se adaptaram a ele. Algumas gostaram, outras não. Algumas se deram bem em termos de resultado, outras não. Mas a tendência no mercado hoje é que todas estejam de volta retornando, ao né? ambiente de trabalho. O que para algumas pessoas está sendo bem desafiador, porque elas querem home office. Então, algumas empresas têm tentado trabalhar o híbrido, 2, 3 dias em casa, 2, 3 dias no trabalho. Algumas empresas adotaram realmente o home office total. Mas o que eu percebo é que é mais desafiador para os gestores
ter um relacionamento de conhecimento dos seus colaboradores, dos seus propósitos, sonhos, aspirações, e mesmo quando eles estão em momentos mais, como é que eu vou chamar? Que podem levar a uma depressão e etc., quando isso é remoto, quando isso é à distância. Então, vai precisar mais do gestor para desenvolver boas relações nisso. Eu conheço uma empresa onde é do agro, né? Que eu atuo muito no agro, com cooperativas também, enfim. E ela é um modelo totalmente remoto. Ela não tem nem escritório para o presidente, para você ter uma ideia. Não tem. O que eu vejo os gestores, que são verdadeiros líderes dessa empresa, fazendo? Indo muito a campo. Indo muito até o ambiente do outro. Olha só que legal. Chamando ele para um café, indo visitar um cliente às vezes com ele, indo lá para resolver alguma questão, em salas de cowork, etc. Indo até esses colaboradores. Eu acho que essa é uma iniciativa interessante. Você ministra um curso sobre esse tema, né? Sim. Então você pode falar um pouquinho sobre ele, quem pode se inscrever, como que ele é? A gente faz um curso em company para a maioria das empresas, até para respeitar a cultura e estratégia da empresa. Ele é um curso que começa abordando as mudanças que aconteceram no mundo, no trabalho, como o próprio home office, esse mundo VUCA-BANI, o que isso exige dos profissionais, as competências, como a gente falou aqui, né, soft skills, de respeito, de empatia, de profissionalismo. A gente trabalha também a questão do feedback, das conversas difíceis, o papel do líder. Nesse processo, a gente apoia líderes em estratégias para desenvolver o profissionalismo relacional e lidar com questões como fofocas e outras, má performance das equipes também, etc. E por último, a gente cria um book, um plano de ação para a implementação do profissionalismo relacional nas empresas, né? Que é um processo de mudança cultural, gente. Então não vai acontecer em um curso, nem da noite para o dia. Ele requer uma mudança contínua e sistemática de hábito, uma compreensão do que é aquilo e um firme propósito de mudar e de trazer maturidade, um bom clima e uma cultura diferenciada para a empresa e para a sua gestão enquanto líder. Deixa um conselho para quem está querendo implementar isso na sua empresa, um gestor que está vendo que está precisando implementar isso na empresa. E para quem está trabalhando também e quer manter esse ambiente. Para quem está trabalhando, olha se você não está levando coisas para o coração que poderiam ser tratadas num nível profissional. Tente não se abalar com as pequenas coisas e trabalhe, conversar abertamente, sinceramente, genuinamente com as pessoas quando alguma coisa te desagradar, mas não no dia, nem na hora, né? E para o gestor, analise as relações dentro do seu ambiente de trabalho, veja se as relações mais desafiadoras acontecem com uma única pessoa ou com várias. Chame essas pessoas individualmente para conversar e entender como elas se sentem ali, o que elas propõem para a melhoria do clima, como elas se veem enquanto participantes daquele clima, que a responsabilidade pelo clima não é só do gestor, a responsabilidade pelo clima de uma equipe é de todo mundo. Então, chame ela para o profissionalismo, para o protagonismo e para a autorresponsabilidade. Às vezes, sabe o que eu percebo? Que o gestor precisa ter essa visão também, Débora? As pessoas não têm autoconhecimento. Elas fazem as coisas e ela nem acha que é ela, nem acha que ela tem responsabilidade. Ela acha que ela é um transeunte, um passante naquela equipe, né? E não é. Todo mundo tem muita responsabilidade, tem que se assumir, né, e ter essa autorresponsabilidade. Cíntia, foi muito bom, o tema foi maravilhoso, gostei muito, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição. Também agradeço essa equipe linda que está aqui também. Muito obrigada e você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.